Depois de um vídeo onde falámos sobre os jogadores mais fiéis aos clubes portugueses, hoje, como é habitual, damos uma volta pelo mercado nacional e internacional com perspectivas sobre o acordo de Pedro Porro com o Sporting. No Benfica há também um novo jogador do Brasileirão no radar e o Bayern não sai de cima de Gonçalo Ramos. Vamos saber tudo um pouco e muito mais, mas antes deixa o teu like, junta-te à família do MTL e ativa as notificações. Vamos começar por Alvalade, onde há fumo branco à vista para a consumação de um casamento já anunciado. É agora mesmo que há total acordo entre Pedro Porro e o Sporting, com vista à contratação em definitivo do internacional espanhol, que vai assinar até 2025 e ficar protegido por uma cláusula de 45 milhões de euros. Coincidência ou não, a referência ao empréstimo do City na conta de Porro na rede social Instagram desapareceu nos últimos dias. Já no Twitter, ao início da última noite, o espanhol partilhou a imagem de uma ampulheta e logo começou a receber pedidos para oficializar o sim ao Sporting, uma vez concluídas as conversas com o lateral direito, que desde que reforçara o Sporting no verão de 2020, por várias ocasiões sublinhara o seu desejo em continuar em Alvalade. É agora o tempo de fechar as negociações com o campeão inglês em título. E estas estão mesmo na reta final, apesar de existir um compromisso para que a oficialização entre clubes ocorra apenas em maio, quando terminar a época e o prazo contratual. Independentemente de se já vislumbrar a luz verde num horizonte próximo, importa explicar o que está em causa, dado que ainda persistem alguns obstáculos no caminho. Os valores da transferência nunca estiveram em causa, na medida em que o empréstimo já previa uma cláusula de opção de compra de 8 milhões e meio de euros, mas os Citizens ainda tentam fazer valer os seus interesses, cientes da valorização que o jogador de 22 anos sofreu no último ano e meio, fruto da titularidade indiscutível às ordens de Rubén Amorim e da chegada à principal seleção espanhola. Por esse motivo, um dos aspectos que está à mesa é a possibilidade de o City incluir uma opção de recompra de Pedro Porro, isto é, uma cláusula de resgate a ser futuramente acionada. A título de exemplo, foi isso que aconteceu com Angelino, também ele espanhol. Curiosamente, no verão de 2018 o PSV comprou o lateral por pouco mais de 5 milhões de euros, mas um ano envolvido o City recuperou o passe do jogador, hoje no Leipzig, por 12 milhões. Apesar de a hipótese de recompra pelo City estar de pé, os verde e brancos não vão facilitar, até porque o nome de Porro é apetecível a muitos outros clubes no mercado. A própria SAD leonina tem vindo desde o verão a tentar baixar os referidos 8 milhões e meio de euros e uma das soluções ainda em aberto passa pelo Sporting suportar o salário do lateral por inteiro, algo que não aconteceu na última época, quando era comparticipado em 50% pelo City. Com os leões a pagarem o ordenado na íntegra, o Manchester City beneficia e ganha um balão de oxigênio para cumprir o fair play financeiro da UEFA. Saltamos para o outro lado da segunda circular, onde o mercado brasileiro aponta um possível reforço para o Benfica, que poderá chegar a custo zero. Trata-se de Gabriel Pereira, jovem médio ofensivo brasileiro de 20 anos do Corinthians. Esquerdino, Gabriel termina contrato com o Clube Paulista em março do próximo ano e o processo de renovação do vínculo do jogador não parece nada bem encaminhado. Culpa, dizem no Brasil, do Benfica. De acordo com o site brasileiro Lance, o jovem segue com renovação indefinida e até poderia já assinar com um novo clube, visto que faltam pouco mais de 5 meses para o seu atual vínculo expirar, podendo assim assinar um pré-acordo com qualquer outro clube do país ou mesmo do estrangeiro, acabando o Corinthians por não receber qualquer compensação por uma das suas atuais joias. Já o site Meu Timão, próximo do clube que ocupa atualmente o 7º lugar do Brasileirão, a demora na renovação de contrato de Gabriel Pereira com o Corinthians deve-se ao facto de o jovem se ter tornado alvo do Benfica, sendo que aquela fonte diz que o avanço nas negociações com as Águias, o facto pode ser mesmo a travagem de uma renovação que era já dada como certa pelos dirigentes do Corinthians.
Recentemente, o diretor do futebol do Emblema Paulista, Roberto de Andrade, tinha dado o processo de renovação como bem encaminhado, mas agora, ainda segundo o mesmo site, o clima será de pessimismo. Nas redes sociais, ainda assim, os adeptos do clube têm pedido ao jovem para renovar o seu contrato e continuar no clube. Gabriel Pereira estreou-se pela equipa principal do Corinthians em 2020. Desde então, são 32 jogos, marcou 2 e fez 2 assistências. Campeões aqui da nossa família, alguém conhece Gabriel Pereira? Está habituado a ver este jogador? Deixem a vossa opinião sobre ele aqui embaixo na caixa de comentários. Além deste rumor, o Benfica também começa a arrumar a casa ao nível de renovações, fechando agora as de Gedson Fernandes e Morato, dois dos jogadores com salários mais baixos da equipa principal, por forma a assegurá-los do interesse de outras equipas. Há ainda o caso de Miles Villar, cujo contrato termina no final da época, mas que as águias pretendem segurar. Morato tem contrato até 2024, mas o seu salário está ao nível dos jogadores da equipa B, e visto que este se tem exibido a grande nível nesta época, o Benfica pretende recompensá-lo e oferecer-lhe uma melhoria salarial, além do prolongamento do vínculo que liga as duas partes. O central já disputou 10 jogos esta época. Já Gedson Fernandes, por sua vez, renovou com o Benfica em 2018 e ficou com uma cláusula de 120 milhões de euros, mas esteve emprestado ao Gala e ao Tottenham, onde oferiu cerca de 3 vezes mais do que oferece atualmente no Benfica. Por isso mesmo, a SAD encarnada pretende aumentar-lhe o salário por forma a proteger-se do interesse de clubes estrangeiros. O médio português conta para Jorge Jesus, embora ainda só tenha jogado 51 minutos esta temporada. O último caso, e aquele que está mais complicado, é mesmo o de Miles Villar. O guarda-redes tem concorrência de peso na equipa principal de Odisseias Vlaco Dimos e Elton Leite e tem vindo a rodar na equipa B, terminando então o contrato no final da presente temporada. Apesar disso, a SAD encarnada pretende segurá-lo, mas sabe que é o caso mais urgente e sensível. O jogador pretende jogar num maior nível e com mais regularidade e ainda ter um aumento salarial, mas está a apenas 2 meses de poder assinar a custo zero por qualquer clube. O Benfica terá que se apressar se o quiser segurar. E por último, dar conta de que o Bayern está mesmo interessado em Gonçalo Ramos, mas o Benfica não tem abertura para negociar o avançado em janeiro, ainda que o jovem de 20 anos esteja longe de ser opção regular no 11 inicial de JJ, não deixa de ser uma opção válida, e tanto o técnico como os responsáveis encarnados acreditam que o avançado poderá ser muito útil e ganhar maior protagonismo até final desta época. Para além disso, Rodrigo Pinho lesionou-se com gravidade e não joga mais nesta época, pelo que a frente de ataque ficou encurtada a 4 avançados: Darwin Núñez, Yaremchuk, Gonçalo Ramos e Aris Seferovic, sendo que este último também vem tendo uma época azarada no que a lesões diz respeito. Ora, tendo em conta que Jorge Jesus vem fazendo alinhar 2 avançados de início, não abdica de ter outras tantas opções para gerir os muitos jogos que ainda restam disputar. No último dia 19, véspera da recepção das Águias ao Bayern, Jorge Mendes sentou-se à mesa com vários responsáveis do colosso bávaro, entre eles o presidente Herbert Hainer e o CEO Oliver Kahn, para além do diretor desportivo Hassan Salihamidzic. Apesar de não ser o empresário de Ramos, o dianteiro é representado por Mohamed Afzal. Jorge Mendes deu o pontapé de saída no cerco que os alemães vão montando ao jogador formado no Seixal. Em janeiro, porém, não há abertura negocial com o Benfica, estando o 88 blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.